Amém. A paz do Senhor Jesus. Boa noite para todas vocês. Eu sou a pastora Rosa, casada com o Calixto. Hoje estou na igreja IAD Betel, aqui em Astória, né? Antes nós estávamos em Manhattan e agora Deus nos concedeu essa mudança e eu estou em Astória. Para a glória de Deus, eu estou servindo o reino de Deus aqui. Amém? Eu gostaria de, em primeiro lugar, louvar e exaltar o nome do Senhor por estar aqui para compartilhar a palavra dele, uma palavra que eu amo demais, que é fonte de vida para nós, né, para todas as nossas vidas. E também quero agradecer a missionária Jaqueline pelo convite. Teve alguns convites que não foi possível atender, mas Deus preparou esse momento. E foi muito interessante porque ela viu a postagem e quando eu estava me trocando para vir para a live, eu me lembrei disso assim, interessante. Há 5 anos atrás eu peguei com essa blusa e eu vou usar a mesma blusa. Não foi de propósito. Eu nem sabia que ela ia fazer esse comentário. Mas se olhar a foto, você vai ver isso. E é algo assim muito interessante. Mas vamos para a palavra de Deus. Eu gostaria de ler Juízes, capítulo 4. Essa foi a palavra que o Senhor me deu hoje. E o tema que o Senhor me deu da palavra é a importância da mulher. Então, eu gostaria que, se você quiser acompanhar, Juízes capítulo 4, eu vou estar lendo do versículo 4 até o versículo 9, e a palavra do Senhor diz assim: Débora e Baraque, livra-nos. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai a gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sidra, capitão dos exércitos de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E ela disse: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císara. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Amém? Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Eu creio que teu Espírito Santo falará aos nossos corações, assim como o Senhor já falou comigo. Senhor, eu te entrego total domínio, Senhor. Tu conhece cada mulher que está nessa live. O Senhor conhece cada pessoa que vai ouvir essa pregação em algum dia, em um determinado lugar. E o meu pedido é, Senhor, apraz aquilo que está no teu coração. Cumpre o teu propósito, porque a tua palavra, Senhor, é a verdade. E ela se cumpre nas nossas vidas nos dias de hoje. Essa é a minha oração, em o nome de Jesus. Amém? Então, como eu já disse, o tema que o Senhor colocou no meu coração é a importância da mulher. A importância da mulher no lar. Vamos começar pelo lar. Tem algum homem na live? Não, né? Só tem mulher. Então, a importância da mulher, em primeiro lugar, no lar, é onde a nossa vida começa, né? Na igreja e na sociedade. Porque onde começa a nossa vida no lar? Porque é no lar que Deus nos traz ao mundo. É no lar que a nossa mãe nos educa. É no lar que nós começamos o processo de independência para chegar ao nível de adultas e então a gente poder caminhar para a igreja e servir ao reino de Deus. Na igreja é um lugar onde nós prestamos adoração ao Senhor, aonde nós nos enchemos, transbordamos e aprendemos a palavra do Senhor para então nós partirmos para a sociedade. Não é possível que nós possamos chegar na sociedade, mulheres
despreparadas. Não, nós não podemos. Nós precisamos ser preparadas para que nós podemos chegar lá fora, onde está a sociedade, e assim a gente dizer qual é a nossa importância. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer que a importância de uma mulher não é só para essas três colocações que eu acabei de dizer. A primeira importância de uma mulher é para o nosso Deus. É muito glorioso quando você vê o quanto que Deus nos valoriza. Se você está com a gente aqui nessa live hoje à noite, é porque Deus vai falar contigo e dizer qual é o teu valor. Valor é aquilo que você tem dentro de você. É aquilo que você pode usar, em primeiro lugar, para a glória de Deus e depois que vai te fazer feliz como mulher. Porque a palavra do Senhor diz lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, nós vimos até o capítulo 2 que Deus ele fez a criação do mundo e a criação de todas as coisas que ali já estavam. E quando Deus, no sétimo dia, ele terminou da criação que ele tinha projetado, ele descansou. Mas dali, o Senhor, com as próprias mãos dele, ele fez o homem. O homem não foi criado com palavras como foi criada todas as coisas, mas o homem foi feito. Então, quando Deus fez o homem, o Senhor, eu acho lindo essa parte de imagino Deus olhando e dizendo, ele está incompleto, ele não pode continuar. Então, a palavra do Senhor diz lá no verso 18: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele, ou ao lado dele. Então, veja bem, a sua primeira importância veio lá de cima, lá no céu. Lá no céu, o Senhor decidiu que então você precisava vir, mulher, porque você precisava estar nessa terra, porque você seria muito importante. Então, ele criou você. E agora nós vamos então voltar para o nosso texto, aonde eu estava falando sobre o que aconteceu no livro de Juízes, no capítulo 4. A palavra do Senhor fala, nos conta a história de um povo de Deus que saiu da servidão do Egito, um povo que conhecia Deus, que conhecia a palavra, mas um povo fraco, desobediente. Em tempos e tempos o povo pecava. E todas as vezes que o povo pecava, então eles eram entregues como serviços ou como escravos a uma outra nação. E aqui a palavra do Senhor diz que a servidão sob Jabim, do rei de Canaã. O povo de Israel, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E porque fez mal aos olhos do Senhor, então o Senhor permitiu que esse povo fosse entregue na mão de Jabim. O comentário é para você saber que tudo que passa em relação às nossas vidas, nós que somos descendentes do povo de Israel, nós que somos o povo de Deus, não vem de Satanás. Não se preocupe pensando que o diabo está te afligindo, que o diabo está fazendo coisa ruim com você. Não, não. Se você é povo de Deus, se você é uma mulher cheia do Espírito Santo, se você é uma mulher conhecedora da palavra e que você segue a palavra de Deus, tudo que está acontecendo na sua vida é permissão de Deus. É somente Deus que tem o domínio sobre nós. Agora, o que você precisa analisar é o porquê que você está vivendo essa situação. Como que você chegou a essa situação? Você desobedeceu? Você fracassou em algum ponto? Então, agora nós vamos caminhar um pouquinho para que nós possamos aprender um pouquinho com Débora. Porque Débora, eu gostaria aqui de dizer qual é o significado do nome de Débora. Débora, ela é da origem hebraica e ela significa abelha. Ela simboliza uma mulher trabalhadora, esforçada, organizada e doce. Porque a abelha, ela só produz o mel, né? E imagina você sendo uma mulher doce. Que maravilha! Mas a palavra do Senhor fez questão, no versículo 4, de declarar que Débora, ela era mulher de Lapidote. Será por que o Senhor fez isso? Ele fez, e o significado da palavra Lapidote é
ele também é de origem hebraica, e o significado do nome dele é tochas, chamas ou fogo aceso. Então, quando eu trago para nós a história de Débora, eu estou dizendo, Débora, ela era uma mulher casada. E com certeza o esposo de Débora, ele consentia em tudo quanto Débora fazia. Débora estava como juíza, trabalhando, mas ela estava sob a bênção do seu esposo. Ela estava em concordância com o seu lar. Então, mulher, vamos lá. Que é o perfil de uma mulher que ela quer ser usada por Deus. A primeira palavra que eu disse da importância da mulher é no lar. Por que no lar? Porque você e o seu esposo, você que é casada, que tem família, vocês têm que ter conexão. Não dá para você ser uma mulher usada por Deus, uma mulher cheia da graça de Deus, se você não tiver nos princípios da palavra de Deus. Deus não vai fugir dos princípios. Ele vai querer que nós venhamos obedecer os princípios da palavra. Então, você precisa, no seu lar, estar em conexão com a sua família. Você precisa de ter uma boa harmonia na tua casa. A igreja começa em casa. Não tem como você ser tão abençoada, abençoar todo mundo que está lá fora, mas a sua casa, se você pedir um testemunho, se alguém disser, algum filho seu, fale sobre a sua mãe ou seu esposo, fale sobre a sua esposa. O que será que eles vão falar sobre você? Ou que eles vão falar sobre mim? Então, essa é uma questão que nós devemos pensar e nós devemos alinhar a nossa vida, para que a gente comece essa questão de sermos mulher abençoadas e mulheres ousadas por Deus e usada começando na nossa casa. O perfil de uma mulher que ela é usada por Deus, eu coloquei sabedoria. Vamos lá? Sabedoria. Talvez eu vou dizer para você algumas qualidades e eu creio que você tem todas elas. E se você não tem todas essas qualidades que o Senhor colocou no meu coração nessa noite de hoje, você está livre para sair dessa live com todas elas, porque quem está sobre o domínio dessa live é o nosso Deus. Jesus Cristo, ele está no nosso meio, ainda que estamos sobre, como que eu vou dizer, pela internet, ainda que nós não estamos conectadas pessoalmente, ainda que nós estamos distante umas das outras, mas você serve um Deus que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Da mesma forma que ele está aqui comigo na minha casa, ele está com todas vocês. E o nosso Deus, ele é poderoso para mudar, transformar a nossa situação e a nossa vida. Então, tudo que o Senhor falar com você, e se você, por acaso, passar algum pensamento negativo na tua mente e dizer, eu não tenho isso, é momento que você tem para pedir a Deus. E o Senhor vai te premiar. Já foi orado isso aqui nessa noite, que você não saia dessa live como você entrou, que você saia restabelecida. Se você entrou doente, você saia curada. Se você entrou triste, você saia alegre. Se você entrou se sentindo menosprezada, que você saia sentindo muito importante, porque quem faz tudo isso na tua vida é o Senhor. E o Senhor está presente no nosso meio. O Espírito Santo de Deus, ele está procurando liberdade para mudar a sua história e a situação da sua família. Então, nós precisamos de ter o perfil de sabedoria. E a sabedoria, eu gostaria de estar lendo com vocês o versículo que está no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 1, no versículo 5. A palavra do Senhor diz assim, ó: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto a ser-lhe dada. Não tem desculpa. A sabedoria não é humana. A sabedoria é divina. E o Senhor, ele é premiador. E se você buscar o Senhor, ele vai te responder. Então, se você precisa de sabedoria, saiba que a palavra de Deus está te dando essa direção para que você possa buscar.
Outra perfil que nós precisamos de ter como mulher usada é intimidade com Deus. Para que nós tenhamos intimidade com Deus, eu gostaria de estar lendo agora também em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, Tiago, capítulo 4 e o versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpais a mãos pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Eu gostaria de dizer que eu quero muito exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor é lindo demais. O nosso Deus é fiel, é perfeito. O único que é perfeito é o nosso Deus. E aqui na Bíblia Sagrada tem todo o assunto que você precisar. Todo assunto que você precisar, você vai encontrar na Bíblia Sagrada. E o conselho que eu deixo essa noite para todas nós é que nós venhamos, em primeiro lugar, orar a Bíblia. Comece a aprender a orar a palavra, estudar a palavra e viver a palavra. Aí você sim, você pode ser uma mulher ousada e usada como foi Débora. Então a palavra do Senhor, ela diz que nós precisamos achegar a Ele. Achegar como? Como que eu vou achegar ao Senhor? Não há uma outra forma de falar com Deus se você não estiver orando. Ah, mas eu não sei orar. Você aprendeu a falar quando você começou a crescer. Antes de 2 anos, eu tenho certeza que você já falava. E oração é uma forma de falar com Deus. Oração não são palavras difíceis, oração não são palavras com grandes significados, mas oração é você falar a sua realidade, é você abrir o seu coração. A palavra do Senhor disse, limpa as tuas mãos. Por quê? Porque a forma que nós temos de pecar é sobre os 5 sentidos do nosso corpo. O que é? É os nossos olhos, é os nossos ouvidos, é o nosso nariz, é a nossa boca e as nossas mãos. É por aqui que entra o pecado. Mas se nós quisermos ser próximo de Deus, se nós quisermos ter intimidade com Deus, então nós precisamos de ter cuidado no que estamos vendo. O que eu estou vendo? Está exaltando o Senhor? Está me levando para edificação, para comunhão com Ele? Se não está, você tem a liberdade. Usa a sua mão e tira fora dos teus olhos. Você não é fofoqueira de jeito nenhum. Você não gosta de fofocar. Então, a sua boca está guardada para você não pecar contra Deus. Mas o seu ouvido está ouvindo. Se você começar a ouvir assuntos aleatórios que não te levam a ter comunhão com Deus, hoje o meu conselho para você é corta. Tira fora da tua vida. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos limpar, tirar. Não empreste o teu ouvido para que você peca contra o nosso Deus. E o Senhor, ele fala que nós devemos ter um coração puro. Por quê? Porque o coração puro, ele te faz até atitudes também puras. Porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. Se você começar a estar planejando atitudes contra a vontade de Deus, logo você vai estar agindo e fazendo tudo isso acontecer. Aí você vai estar pecando contra Deus. Então a palavra do Senhor te diz, purificai o vosso coração. Isso é um dos princípios para que você tenha intimidade com Deus. E vamos lá no Salmo 25? Salmo 25, a palavra do Senhor diz para nós lá no número 14. Salmo 25, número 14. O segredo do Senhor, ou a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem, e ele lhe fará a conhecer. Deus, ele é responsável por mim e por você. Deus, ele sabe que a intimidade dele é para quem teme a ele. E o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Quem teme a Deus não vai ficar no pecado. Quem teme a Deus vai vigiar para que possa... mas ninguém peca. Peca porque somos seres humanos. Somos falhos e podemos cair em pecados. Podemos. Mas essa não é a nossa prática. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos adverte e ele nos leva para um outro patamar. Então, o que acontece? Se nós temos essa convicção de temer ao Senhor,
eu vou andar no caminho que é reto. Logo, então, o Senhor vai confiar a mim os segredos dele. O que é o segredo do Senhor? O Senhor vai falar para você assim, ó. Vou usar a Mara, que ela está bem na minha frente. Ô, Mara, liga para Maria, porque a Maria agora está chorando. E ela precisa ouvir o versículo que está lá no Salmo 23. Isso é uma intimidade do Senhor. O Senhor começou a confiar, então, agora na Mara. Então, o que, que a Mara vai fazer? Ela vai fazer o papel do Senhor aqui nessa terra. Porque Deus não está nessa terra. Ninguém está vendo Deus nessa terra. Mas você está vendo eu, você e muitas outras mulheres que são instrumentos nas mãos do Senhor, como foi Débora para libertar uma nação. Então Deus está contando conosco. Você não é menor do que ninguém. Você é igual a todas. A diferença é do nível que você está com Deus. Não é com as pessoas, é com Deus. O seu caso, a sua vida, ela tem que ser aliada é para que você se aproxime do Senhor. Porque se você se aproximar, Deus vai confiar em você e vai revelar os segredos dele para você. Outro perfil de uma mulher temente e uma mulher usada por Deus é a obediência. Obediência a Ele, ao Senhor. E na obediência nós podemos ver que lá no livro de João, no capítulo 14 e no versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, ó: se me amares, ou se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso foi a palavra de Jesus. Você ama Jesus, mulher? Você quer estar assim, sendo uma mulher obediente a Ele? Então guarde os mandamentos. E aonde estão os mandamentos? Aqui. Aonde você começa, você termina a tua vida. Você não pode fugir da palavra. A Bíblia tem que ser a sua regra de fé. Você segue a Bíblia, então logo você vai estar obedecendo ao Senhor. Por quê? Porque não tem como obedecer uma lei se eu não conhecer ela. Tem muitas leis aqui de Nova York que eu não conheço. E às vezes a gente pode ser falha por não conhecer. E, por exemplo, quando eu fiz a minha carteira de motorista, e eu não cheguei a ler todo aquele livrinho que é o manual do motorista. Então, teve uma situação que foi uma amiga minha que me instruiu. Eu estava dirigindo em um FD, aqui é FDR. Então, ela disse para mim, pastora, quando um carro da polícia está parado do outro lado do carro, quando você vier, você tem que passar a última linha de lá. Eu não havia lido isso no meu manual. E talvez Deus tenha me livrado porque eu era desconhecida. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas não tem como conhecer as leis de Deus se eu não ler o manual. E o manual do Senhor não tem outro, é a Bíblia Sagrada. Então, se você quer obedecer ao Senhor, leia a palavra e guarde os mandamentos dele, porque assim você vai estar na lista dos obedientes. Mas eu ainda vou em Romanos, no Romanos capítulo 8, e no versículo de número 14 também. Romanos capítulo 8, no versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Oh, maravilha, né? Que maravilha que é esse Deus. Pensa no Deus que você conhece, que você serve. Ele te fez filha. Então, veja bem, ser filha é muito melhor do que ser só conhecedora, só temente, porque o filho ele tem total liberdade na casa do pai. Os meus filhos, eles têm total liberdade comigo. E assim como eu tenho com eles. Então, Deus está dizendo para você, venha, seja minha filha, se considere minha filha. Se você ainda está sentindo no seu coração que alguém é mais usado que você, que alguém é mais ouvido que você, que alguém ora e a resposta vem mais rápido, esse negócio está contigo. É hora de você mudar essa situação. Deus está te chamando essa noite para dizer, olha só, você é minha filha.
Eu te fiz, eu te formei e eu quero ser o seu pai. Então, deixe que o Senhor seja o seu pai e você vai ser guiada pelo Espírito Santo. Não tem como fazer coisas erradas aquela pessoa que está sendo direcionada pelo Espírito Santo. Você já viu quando você vai fazer algo ou vai passar por alguma rua? Não sei se já aconteceu para você, mas dá aquela situação assim e algo acontece e de repente você mudou todo o itinerário e você nem entendeu por quê. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está guiando os seus passos. Ele está mudando a sua reta para dizer para você, eu estou contigo, eu caminho com você. Por onde você anda, sou eu que caminho com você. Então, essa é a parte de que nós temos na obediência. Quem obedece a Deus é protegido. E outro perfil de uma mulher usada é a disposição. Você ser conhecedora da Bíblia, você ser uma mulher que vai à igreja, você ser uma mulher que tem amizades com outras mulheres de Deus, mas você nunca tem disposição para Deus te usar. Eu não posso hoje por isso. Eu não posso amanhã por aquilo. Sempre que você recebe um convite, você não tem disposição. E eu digo para você, como você quer que Deus aplique em você aquilo que ele aplicou na vida da missionária Jaqueline, que a Jaqueline, no tempo de pandemia, num tempo onde que não se tinha mais o que fazer, e a gente até brincava, mas a minha filha falava, no mês mesmo de maio, junho, vamos montar uma árvore de Natal, nós nunca montou mesmo, a vida inteira nós nunca teve árvore de Natal, porque estava caçando o que fazer, não tinha nada para fazer. Mas naquele tempo, uma mulher ousada, uma mulher cheia do Espírito Santo, o Senhor falou com ela. E através da vida da missionária Jaqueline, eu comecei a entrar nas lives. Eu nunca tinha entrado na live. Aí a pastora Luciana abriu a live, a missionária Jaqueline mandou o convite para mim e eu disse, bom, esse negócio é muito interessante, porque nós estávamos em casa sem ter nada para fazer, nada. Eu havia perdido a minha mãe, eu havia primeiro quase morrido de Covid, depois o Senhor restaurou a minha saúde, mas em seguida eu perdi a minha mãe no Covid. Então foi algo tremendo assim para se viver. E naquela tarde, quando a missionária Jaqueline me convidou, eu fui, tomei meu banho, passei meu batom, vesti minha roupa de ver Deus, de estar indo à igreja, à casa do Pai, e eu passei perfume e a minha filha chegou em mim e falou, mamãe, o que você está fazendo? Falei, estou me arrumando para o culto. Sim, culto. Tem igreja? Falei, igreja sempre teve, não acabou a igreja não, minha filha. Mas hoje também vai ter igreja e vai ter culto. Ela falou, onde você está indo? Eu falei, eu vou ali para o quarto e eu quero pedir, pelo amor de Deus, ninguém me incomoda. Não ponha televisão alta, não faça barulho, porque a gente estava todo mundo na mesma casa, porque eu vou estar no culto. E ela falou assim, engraçado, e para que você está passando perfume? Eu falei, porque eu vou adorar o rei. Eu aprendi desde criança que quando eu vou para a casa do meu pai em adoração, eu tenho que dar o meu melhor para ele. Porque se eu for ver um advogado, se eu for ver o meu patrão, se eu for ver alguém importante, eu fico preocupada com a roupa que eu vou vestir, se eu combinei essa calça com a camisa, com a blusa, com o sapato. Então eu pergunto para você, quando você vai para a casa do pai, quando você vai dar a sua adoração ao pai, como que você está indo de qualquer jeito? Você está indo de qualquer jeito, por quê? Porque você tem disposição ou indisposição? Porque aquele que tem disposição, ele tem alegria. Ele tem alegria em fazer, ele tem alegria em servir e ele serve com o melhor. E naquela tarde foi muito legal, foi muito maravilhoso, que eu fui ali para aquela sala com meu netinho e nós dois participamos do culto e foi bênção. E depois de lá para cá, as lives não mais acabaram. Tudo voltou ao normal e nós ainda temos a liberdade de ver a Jaqueline no Michigan e nós aqui em Nova York e matar saudades e no mesmo tempo estarmos adorando ao Senhor, o Rei dos Reis, com disposição. Se você não tiver disposição, você não entra numa live e você não pode entrar numa live porque alguém importante vai estar nela. Minha amiga, eu preciso estar lá porque minha amiga falou, depois como é que eu vou fazer quando a minha amiga perguntar, amada, sai dessa vida, esquece isso.
Não entra na live por causa da sua amiga. Entra na live por causa da palavra que vai ser pregada. Entra na live por causa da sua disposição de servir a Deus. O Senhor conta contigo. O mundo mudou, o tempo mudou, está tudo moderno, mas Deus ainda procura mulheres, porque a importância da mulher é grande. Deus fez a mulher e Deus quer continuar usando a mulher. Então eu digo para você, não é a primeira live que você entrou, vai ser uma de muitas e muitas e outras lives que você entra. Tem mulheres aqui nessa live que eu participo com elas, de segunda a sexta, em diferentes horários. Eu tenho live 10 horas, tenho live 3 horas da manhã, eu tenho disposição. E alguém me perguntou ontem assim, eu não consigo entender como Deus te dá tanta força, mesmo eu vi você operada e você não para, você está na igreja, você está na live. Sabe por quê? Porque Deus, ele faz. Quando você deixa ele fazer. Não é sobre a minha pessoa, daquilo que eu sou, mas é sobre ele, daquilo que ele é na minha vida. E Deus quer ser na tua vida em todas as áreas. Deixa o Senhor mudar a sua história. Eu não tenho tempo para saber quem falou de quem falou de mim. Eu não tenho tempo, às vezes, nem para chorar, porque minha vida é realmente corrida. Ou eu estou aqui com vocês nessa live, eu acabei de sair da live da Adriana e entrei aqui. Por quê? Porque o meu prazer, a minha disposição é para aquele que me fez. E eu sei que o galardão é grande, então você não está perdendo tempo, você não está fazendo nada de ruim. Foca, fica com o Senhor, que é a melhor coisa que você faz. Então, eu quero encerrar essa parte da disposição, lendo para você Jeremias, capítulo 48 e o versículo 10. A palavra do Senhor diz assim, ó: maldito daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. Não sou eu que estou falando, não, é a palavra, tá? É a Bíblia que está dizendo, mulher, não faça nada relaxado, hein? Vai fazer relaxado? Para aí. Deixa para fazer amanhã, deixa para fazer mais tarde, quando você tiver com a disposição melhor, porque a Bíblia diz para você em Jeremias, se você fizer relaxado, ele te chama de maldito. Maldito é algo condenado. Faça a obra para que a obra chegue aos céus, que o Senhor receba como cheiro suave e que haja recompensa. Não vale a pena perder tempo, vale a pena ganhar tempo. E a obra não é pregação, a obra não é cantar, a obra é servir. Serve ao Senhor aonde Ele te chamou. Se alguém está precisando de você, vai lá e ajuda. Se alguém precisa de uma faxina, não tem dinheiro para pagar, seja uma faxineira, ainda que você não faça faxina, mas deixe que o Senhor te use nessa área. Porque o Senhor vai te presentear. Se alguém precisa de uma companhia, faça companhia. Se alguém pediu para você, eu preciso que você me leve de carro a tal lugar, faça. É obra, tudo é obra do Senhor. Mas faça de bom coração, porque quem premia nossas vidas é Deus. E Deus, ele vê tudo que passa sobre a sua mente e sobre o seu coração. Amém? Então, aqui agora, o penúltimo perfil de uma mulher usada nas mãos do Senhor é que ela precisa de ser uma mulher estratégica. Ela precisa de ter estratégia. Então, eu quero ler para você Colossenses 3, versículo 14, aonde a palavra do Senhor diz assim, ó: e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. É o que eu acabei de falar para você. A palavra do Senhor, ela é conectada. E a nossa vida, quando nós estamos à dispensação do Senhor, nós vivemos sobre a palavra. Então, uma coisa vai conectando com a outra. Não adianta você fazer algo para alguém se você não ama. Se você não tiver amor, você vai fazer mal feito. E isso não é o vínculo da perfeição. Para Deus é melhor fazer direito. Então, seja uma visita, como eu disse, seja o que for, faça assim com estratégia. Essa estratégia de amar, essa estratégia de querer a paz sobre tudo, isso vai trazer para você intimidade com o Senhor.
Deixa eu correr aqui. E a última, o último perfil da mulher que eu coloquei, tem vários outros, isso não é o último, mas eu não tenho tempo para falar muito mais. Mas eu quero falar sobre a coragem. E sobre a coragem, eu quero ler para você em 2 de Timóteo, capítulo 1 e o versículo 7. 2 de Timóteo, capítulo 1, o versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Coragem, mulher. Levanta, mulher. Ah, eu não posso. Ai, se eu soubesse. Levanta, vai. Quando você vai, o Senhor vai te honrar. Se ele olhar para dentro de você e ver que você está tendo um requisito de coragem, ainda que você não sabe o que fazer, coloque a sua coragem. Deus vai contigo e vai te honrar. Porque se você olhar lá para trás, quando ali Moisés ele foi libertar todo aquele povo, ele teve que tocar na água, ele teve que ir lá. Primeiro você vai, depois a glória chega. É assim que funciona com o povo de Deus. Deixa o Senhor usar a tua vida. Você precisa de coragem para fazer parte desse perfil de mulher ousada. Amém? Então agora eu quero voltar de novo lá para Débora, né? Onde a palavra do Senhor começou a falar conosco, ali a gente viu que Débora, ela teve um posicionamento. E hoje, mulheres, nós que estamos aqui, eu quero dizer para nós algumas formas, aqui eu só tenho 4 formas que Deus me deu. Forma de posicionamento no trabalho. Trabalho, pastora? Trabalho de pastora? Trabalho de missionária? Trabalho de quê? Trabalho de uma vida de mulher. Vida de mulher no lar, vida de mulher na igreja, vida de mulher na sociedade. Então, o trabalho envolve toda a sua vida. Seja você sendo Maria, Débora, Joana, não importa o seu nome. O que importa é que você precisa de ter um posicionamento em tudo que você faz. E esse posicionamento é necessário submissão. Submissão, você vê que a Bíblia disse que Débora, ela era casada com Lapidote. Toda mulher precisa ser submissa ao seu esposo, submissa no Senhor. A única forma que você pode confrontar o seu marido é quando ele te proibir de orar. Quando ele te proibir de ir para a igreja, se ele reclamar, eu estou rindo porque eu agora estou casada há 1 ano e meio, só 1 ano e pouco, então eu gosto de tudo, né? E aí eu fico querendo que meu marido vá em tudo. Então ele falou: nossa, eu não consigo te acompanhar, você anda demais. Então, assim, mas ele não proíbe. Então, se ele não está proibindo, mas está ficando quietinho, está deixando que eu vou, glória a Deus e aleluia, eu vou participando o máximo. Mas quando ele fala para você: ah, hoje eu não vou querer que você vai, eu quero que você me acompanhe a tal lugar, ah, hoje eu quero que você fique aqui para a gente fazer um jantar, dê atenção àquilo que é de Deus, que é a sua casa, que é o seu lar. Você precisa de estar de bem com seu marido. Não adianta o mundo te ver lá fora, porque quem te conceita é Deus. Quem bate conceito sobre nós é Deus. E Deus está vendo lá fora e está vendo lá dentro. Então, mantenha a harmonia. Seja uma mulher sábia. Seja submissa no Senhor. Amém? Submissão ao seu líder. É necessário que você tenha submissão ao seu pastor. Converse com o seu pastor. Compartilhe aflições do mundo espiritual. Pede cobertura de oração. Deixa o Senhor te proteger. Para isso ele colocou um líder sobre a sua vida. Outra coisa tenha submissão os governantes dessa terra, não sai por aí afligindo leis, fazendo coisas erradas, porque tudo que nós fazemos tem consequência. Preste atenção naquilo que você está vivendo. Segundo ponto, transparência. Você precisa, mulher de Deus, ter sabedoria e ter transparência. Quando nós lemos o capítulo de Débora, aqui no capítulo 4 de Juízes, Débora fala assim, ó: e habitava debaixo das palmeiras de Débora. Ela ficava tanto ali que as palmeiras agora ficam com o nome dela. E eu pergunto para você, será que Débora não podia ter uma tenda? Porque naquele tempo existiam tendas.
E Débora era juíza. Se ela era juíza, eu posso pensar junto com você que ela tinha um pouquinho mais de dinheiro, certo? E ela podia ter uma tenda para ela julgar toda a nação. Mas a palavra de Deus fala que os filhos de Israel vinham até ela. Não era só mulher que vinha até Débora. Vinha mulher, vinha homem. Então, o que que Débora fez? Ela fez uma estratégia de sabedoria e transparência. Eu vou ficar ao ar livre, porque tudo que eu fizer todo mundo está vendo. Ninguém vai falar mal de mim. Eu vou fugir da aparência do mal. Faça isso e você será bem-sucedida. Outra coisa é a obediência. Obediência nós vemos na vida de Débora, porque quando Deus falou com Débora, na mesma hora, Débora saiu e foi até Baraque e deu o recado para Baraque. E falou: olha, Deus mandou falar isso, isso e isso. Mas sempre tem um homem medroso e sempre tem uma mulher muito corajosa, né? Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por nós mulheres nessa terra, né? Então, o que que Débora fez? Ela usou de ousadia. Ela foi e foi pronta a fazer aquilo que Baraque sugeriu para ela. Eu vou, mas você vai ter que ir comigo, porque se você não for, eu não vou também. Então, na prontidão, a palavra do Senhor diz para nós em 2 de Coríntios, no capítulo 8 e no versículo 11, a palavra do Senhor diz assim, já estou quase terminando, tá? A palavra do Senhor diz assim: agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Débora ouviu a voz do Senhor, falou com Baraque, foi convidada por Baraque, teve prontidão, teve ousadia, foi à frente da batalha com ele e disse: olha, começou, não começou? Não vai ficar pela metade. Tudo que Deus falou com você, mulher, tudo que Deus começou na tua vida, se você tem prontidão, ousadia, não vai ficar pela metade. Deus manda dizer para você: foca, firma, confia. O Senhor é Deus que termina a obra, ele completa a boa obra. Ele tem prazer em exaltar o nome dele. Então, Débora deixou que Deus fizesse a exaltação. E para terminar, eu quero dizer para vocês: não pense você que você é melhor do que alguém. Não pense você que você é forte o suficiente. Não. Aqui, para encerrarmos, eu quero dizer que nós precisamos de trabalhar em equipe. É necessário ter equipe. Por quê? Porque Baraque, ele foi perdão. O rei não, como lá chama ai, perdão, deixa eu procurar aqui onde eu anotei. É, o capitão, essa é a palavra que eu estou procurando, tentando lembrar. O capitão do exército, a Bíblia fala para nós que ele tinha muitos carros, ele tinha, sabe, ele era alguém poderoso, mas esse poder terreno não se ao poder celestial. Débora era uma mulher com todas essas qualidades que eu já falei aqui. Então, por que você pode ir contra o seu inimigo, por maior que ele seja? Porque você está com Deus na tua vida, no domínio, no controle da situação. E não tem carro de guerra, não tem carro de fogo, não tem nada terreno que é maior que o nosso Deus. Então, você precisa entender que Deus você vence, com Deus você é vitoriosa. E Débora, ela acreditava nisso, e ela foi com Baraque. Só que ela liberou uma palavra para Baraque, disse: ok, tá bom, quer que eu vá, não quer? Tá bom, Deus falou que vai te dar a vitória. Deus já tinha dado a vitória para Baraque. Ele não pegou a palavra do Senhor. Quantas vezes você está chorando e Deus já usou profeta para falar com você, em vez de você dobrar o seu joelho e orar, pegar a sua Bíblia, ler, agarrar no Senhor, buscar intimidade com o Senhor, viver o seu milagre, você larga tudo isso e você sai atrás de profeta. Você vai para outro culto, para outra igreja, caçar outra palavra, ligar para quem ora. Irmã, pelo amor de Deus, você tem tudo contigo. Se você tem a Bíblia, você tem Jesus, você tem tudo contigo. Pelo amor de Deus, viva teu milagre. Então Débora disse: ok, você vai perder a honra.
Nós vamos ganhar a guerra, mas você vai perder a honra. E assim foi. E aí, essa equipe formou uma equipe. Débora foi com Baraque. Trabalhe em equipe, porque aqui na live foi tão interessante que na hora que a Jaqueline dá o aviso, a Mara chegou. Aí a Mara deu o aviso. Então aqui funciona assim: enquanto uma hora, a outra vai cantar, aí a outra lê a Bíblia. Enquanto você está fazendo um projeto, a outra já está pensando, já te dá umas ideias melhores. Então troque ideias para que você tenha uma perfeição melhor naquilo que você quer fazer. Tenha comunhão, porque a palavra do Senhor diz que no Salmo 133, que na comunhão o Senhor derrama a bênção e ali ele abençoa o povo, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos de viver em equipe. Nós precisamos de trabalhar uma abençoando a outra, uma respeitando a outra, uma amando a outra e cada uma prestando serviço. Por quê? Porque quando nós sabemos fazer algo e não fazemos, nisso pecamos. Quer que eu prove para você? Tiago, capítulo 4, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Uau! A gente peca quando faz coisa errada e a gente peca quando deixa de fazer coisa certa. Por quê? Porque nós precisamos de um trabalho em equipe. Eu preciso ser útil. Não adianta eu ficar entrando nessa live e ficar pontuando, reclamando, falando dos defeitos, prestando atenção no cabelo da irmã, falando mal. Deus não está nesses negócios. Deus está naquilo que honra o nome dele, aquilo que agrada ao coração dele. E agora eu quero concluir dizendo para você: olha, você pensa que a Débora, que foi usada na profecia, que Deus falou com ela, que ela levou o recado para Baraque, você acha que foi ela que pegou o troféu? Não. Talvez você pode olhar para mim e dizer assim: olha, eu estou aqui, mas ninguém nem lembra que eu existo depois dessa live. Amada, não é sobre a terra, é sobre os céus. Deus nunca esqueceu de você. E a mulher que levou a vitória, vamos dizer vitória, a mulher que foi verdadeiramente a destruidora de si, será? Ela não apareceu no início, ela apareceu no final. E sabe onde ela estava? Ela estava dentro da tenda dela. Ela não estava com Débora lá na frente, lá na cidade. Ela não estava com Débora na hora da guerra, não. Ela estava dentro de casa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você deixar, o Senhor vai te usar aonde você estiver. O Senhor usa quando tem coração disponível, quando tem disposição para ser usado, quando tem intimidade com Deus, quando tem temor do Senhor. E o que Deus vai usar, pastor? Eu não tenho nada. Aqui na minha casa eu não tenho nada. Você quer saber o que Jael foi usada? Jael, Deus conduziu o inimigo até ela. O capitão do exército de Zabim chegou na tenda de Jael. E Jael, ela teve estratégia. Você viu que eu falei que tem que ser estratégica? Ela pegou um copo de leite. Por quê que ela deu leite para ele? Ele só pediu água, ele estava cansado, com sede, e pediu um copo de água. Mas ela disse assim: ah, você é o inimigo, né? E eu bem sei que tu precisa de morrer. Preciso ajudar aquele povo. E ela pensou: se eu dou água para ele está muito cansado, ele vai ficar atento. Mas se eu der a ele um copo de leite, ele vai se alimentar e quem está alimentado dorme tranquilamente. Você sabia? Quando você está com fome, eu acho que você não consegue dormir bem. Então, Jael teve estratégia, pegou o leite, entregou a ele tomou o copo de leite e ele deitou e dormiu. Naquela hora que ele dormiu, ela deixou ser usada por Deus. Ela não tinha nenhuma arma, ela não tinha nenhuma flecha, ela não era mulher de guerra, mas ela era uma mulher, quer ver? O nome de Jael significa cabra montes ou animal montes, simbolizando força, coragem, capacitação de viver em lugares altos. Isso era Jael. Então, por que eu estou falando isso? Irmã, seja quem você for,
Seja você mesma. Esteja onde você estiver. Mas, por favor, saia dessa live sendo um instrumento nas mãos de Deus. Saia dessa live cheia do Espírito Santo. Saia dessa live disponível com o que você tem. É o que você tem. Jael pegou, então, o martelo, pegou a estaca, que era de prender a tenda, aonde prendia no chão para o vento não levar. E foi com essa arma que ela destruiu o capitão do exército de Jabim. A Bíblia fala que ela deu ela pegou a testa dele e ela bateu e ele ficou preso no chão. E ali ele morreu. E quando voltaram para procurar ela disse: vem, falou para Baraque: vem, que eu vou te mostrar aonde está Sísera. Tá vendo como que Deus é fiel? Tá vendo como que Deus nos criou lá no princípio, quem nos formou, quem achou que nós seríamos importantes na terra, quem nos colocou nessa terra, quem determinou que nos usaria e continua nos usando, é Ele, é sobre Ele e é para Ele. Por quê? Porque o povo de Israel, então, agora foi livre de toda a opressão e Deus deu a vitória sobre a vida de Israel. Ela usou exatamente o que ela tinha na mão. Ela não usou nada mais do que isso. Ela só usou aquilo que ela tinha na mão. O que é que você tem na sua casa? Você tem joelho? Você não consegue joelhar? Minha filha. Você não consegue ler? Não está enxergando, não? Está ruim? Você não tem óculos para ler a Bíblia? Escuta a Bíblia, então. Está vendo um filme? Desliga o filme, põe o vídeo, mas, por favor, seja cheia do Senhor, seja cheia do Espírito Santo e deixa Deus fazer uma obra na tua vida, na nossa vida e através da nossa vida. E eu quero fechar essa palavra lendo o último versículo que está em Romanos, capítulo 12, no versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque quando você está fazendo bem, não importa que estão te fazendo mal. Eu não estou fazendo para homem. Eu estou fazendo para Ele. Então faça sempre o bem e dá glórias ao Senhor, porque o Senhor é comigo, é contigo e é com todas nós. Amém? Agradeço a Deus e agradeço a missionária Jaqueline pela oportunidade.